Dalton, eu tenho pensado seriamente em comprar um carro novo. É um desejo antigo, sabe? Aquele impulso de ter mais liberdade, poder ir e vir sem depender de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se essa é uma boa decisão financeira. Comprar um carro agora vale a pena? Ou existe algo mais importante que eu deveria fazer com esse dinheiro? Milo, essa dúvida é mais comum do que você imagina. E a resposta não é tão simples quanto parece. Comprar um carro pode ser uma escolha emocional, prática ou estratégica, dependendo do momento de vida de cada pessoa. Mas, financeiramente, é uma decisão que exige clareza, calma e honestidade consigo mesmo. E para entender isso de verdade, precisamos olhar para o carro pelo que ele realmente é. Não um símbolo de sucesso, mas um bem de consumo que perde valor com o tempo. O primeiro ponto que ninguém te conta é que um carro não é investimento. Ele não se valoriza, não gera renda, não devolve retorno financeiro. Ele se enfraquece. Sofre desgaste natural, depreciação imediata, perda recorrente de valor. No momento em que você sai da concessionária, o carro já vale menos. E isso não é metáfora, é matemática. A grande maioria dos veículos perde entre 20% e 30% do valor no primeiro ano. Só esse dado já deveria fazer qualquer pessoa respirar fundo antes de assinar um contrato. Mas esse é apenas o começo. Depois da compra, vêm os custos. Seguro, IPVA, licenciamento, manutenção preventiva, manutenção corretiva, pneus, combustível, revisões, eventuais multas. Tudo isso faz parte de um conjunto silencioso de despesas que corroem o orçamento sem fazer barulho. Por isso, muitas pessoas se surpreendem ao perceber que o carro consome mais do que elas imaginavam. E que, somando tudo, o custo anual é bem maior do que o preço anunciado. Agora, se a compra for financiada, existe outra camada de impacto: juros, parcelas, contrato. O valor total pago em um financiamento pode transformar um carro de R$100 mil em um carro de 130 ou 140 mil. E enquanto isso acontece, ele continua se desvalorizando. O comprador paga mais para ter algo que vale cada vez menos. Essa lógica precisa ser entendida antes que o desejo se torne dívida. Mas apesar disso tudo, há situações em que comprar um carro faz sentido. Se ele for ferramenta de trabalho, se for essencial para deslocamento diário e existe ausência de transporte público eficiente, se a rotina exige autonomia real, se a compra não compromete a reserva financeira ou o planejamento de investimento, se a pessoa sabe o que está fazendo e por que está fazendo. Nesses cenários, o carro não é luxo, ele é necessidade. Agora, se a motivação é apenas estética, emocional ou baseada em comparação social, é preciso cautela. Muita gente compra carro para parecer bem e depois passa anos tentando pagar o preço da aparência. E esse é o tipo de decisão que esmaga planos futuros, bloqueia investimentos e cria dependência financeira. O carro, nesse caso, deixa de ser liberdade e passa a ser prisão silenciosa. Por isso existe o outro lado dessa decisão, o lado da construção. Quando, em vez de comprar um carro, você investe o valor, a lógica se inverte. Em vez de pagar prestação, você recebe rendimento. Em vez de perder valor, você ganha correção, juros compostos, aumento patrimonial. Um carro se desvaloriza ao longo do tempo. Um investimento cresce ao longo do tempo. E esse contraste, aparentemente óbvio, é o coração da decisão financeira consciente. Ao investir, você coloca o dinheiro para trabalhar por você. Ele cresce enquanto você dorme. Ele valoriza enquanto você planeja. Ele se multiplica enquanto você vive. E essa é a diferença entre um passivo caro e um ativo que sustenta o futuro. É a diferença entre algo que exige gasto constante e algo que devolve crescimento constante.
Se você investe durante 5 anos, o mesmo valor que pagaria em um carro novo pode terminar com um patrimônio real, capaz de financiar uma vida mais estável, ou até a compra de um carro sem comprometer suas finanças. Claro, tudo depende do objetivo. Se a pessoa está buscando construir liberdade financeira, a compra do carro pode atrasar anos essa jornada. Mas, se o carro for um instrumento de trabalho ou um facilitador real de vida, a compra pode fazer sentido, desde que planejada. O maior problema não está em ter um carro. O problema está em comprar sem visão, sem cálculo, sem consciência. O carro se torna inimigo quando ocupa o espaço que deveria ser da construção de patrimônio, quando substitui investimento. Quando adia sonhos mais importantes, quando vira despesa disfarçada de conquista. Por isso, a pergunta central não é: devo comprar um carro? A pergunta real é: qual é o custo dessa decisão na minha vida financeira a médio e longo prazo? E é por isso que compreender o impacto dessa escolha é tão importante. Porque todo dinheiro gasto em algo que perde valor é um dinheiro que não está crescendo. E toda oportunidade de crescimento adiada custa caro, muito caro. Se o objetivo é estabilidade, segurança, liberdade, o mais inteligente é construir antes de consumir. Fortalecer o caixa, criar reserva, investir com consistência. Depois disso, com um patrimônio trabalhando por você, o carro deixa de ser peso. Passa a ser escolha leve, consciente, segura. Dalton, é impressionante como uma decisão tão comum pode ter consequências tão profundas. Acho que antes de dirigir qualquer carro, eu preciso aprender a dirigir melhor o meu dinheiro. E se você que está ouvindo também quer aprender a controlar seu dinheiro antes de controlar o volante, se inscreva agora no canal. Cada vídeo aqui pode evitar um erro caro e acelerar seu futuro financeiro. Não espere o próximo farol vermelho para começar. Inscreva-se e venha aprender com a gente.